Olá, queridos alunos. Vamos iniciar a nossa segunda aula e ainda tratando do texto do Eduardo Góes Neves, O Velho e o Novo na Arqueologia Amazônica. Mas agora, tratando das três principais questões que falamos na nossa primeira aula e que vamos aqui repetir. A relação ambiente-cultura, primeira questão. Segunda questão, fronteiras étnicas e produção de cerâmica. E terceira questão, a colonização europeia e os impactos sobre as povoações indígenas. Então a ideia é fazer uma dinâmica, incorporando o título, deste texto, O Velho e o Novo na Arqueologia Amazônica. Então vamos tentar aqui, de forma sintética, mapear o que seria esse velho e esse novo na arqueologia amazônica. Então vamos para o primeiro ponto, ambiente e cultura. O que seria esse velho? O determinismo ecológico. O determinismo ecológico, ele esteve presente como categoria analítica nas reflexões arqueológicas de Beth Miggers e também de Donald Lathrop. Por enquanto, vamos usar esses dois como exemplos. A Beth Miggers dizia o seguinte: o ambiente da Amazônia, pela escassez de recursos, ele acaba impossibilitando o desenvolvimento de sociedades com algum grau de complexidade. E por mais que os achados que a Beth Miggers acabou encontrando nas suas escavações lá no Baixo Amazonas, esses achados cerâmicos indicassem que pertenciam a uma sociedade com um certo grau de complexidade, ela explicou da seguinte forma, dizendo que houve um processo de migração e de sociedades que vivem na região do Circumcaribe, e que se deslocaram para a Amazônia, mas que acabaram caminhando para trás, de complexo para simples, porque o ambiente amazônico não permitia que essa sociedade permanecesse no mesmo patamar cultural. Então, veja só, ela utiliza o conceito de floresta tropical, o difusionismo, e tudo isso com pano de fundo o determinismo ecológico. O Donald Lathrop, embora ele se coloque no lado oposto da Beth Miggers, ele vai dizer que ele vai fazer uma distinção muito forte entre várzea e terra firme, e ele vai considerar a várzea como um elemento fundamental para o desenvolvimento cultural dos povos que habitaram aqui. E ele vai falar de uma revolução neolítica na Amazônia. Ele vai falar de um sistema agrícola que surgiu na Amazônia e que se expandiu pela América do Sul. Ele constrói um modelo que é chamado de modelo cardíaco, ou seja, por mais que a várzea ela desse certa possibilidade desse desenvolvimento cultural, mas ela era limitada, Então, conforme esses povos iam ocupando a várzea, havia uma pressão populacional e eles, como que num batimento cardíaco, iam subindo as margens do rio procurando novas várzeas. Quando havia pressão populacional, novamente eles iam subindo nos rios e nos afluentes do principal rio, no caso do Amazonas, ia se ocupando a várzea da região. Daí o modelo ser modelo cardíaco, quer dizer, bate e aí você tem populações indígenas subindo, o rio bate, você tem populações indígenas então subindo os afluentes dos rios. Então, veja só. E também ele atribui ao sistema agrícola que foi impulsionado por um processo de migração da África à América do Sul em tempos remotos,
sobretudo para a cabaça, né? Que somando-se com os tubérculos aqui presentes e que depois passaram a ser cultivados em quintais, sobretudo a mandioca, né? Você tem um cultivo de quintal que ele vai se aperfeiçoando, né? Há um processo de dominação desse cultivo de quintal, e você tem aí então depois, a partir desse aperfeiçoamento, o surgimento de uma produção da agricultura, né? De uma produção agrícola. Você tem a atividade agrícola e aí ela é exportada para a América do Sul. Então veja, esse é o modelo de Leito, mas ele também tem como pano de fundo o determinismo ecológico, já que os povos tinham que ocupar a várzea sobretudo e a terra firme, né? Há questões também aí presentes. Então esse seria o velho na arqueologia ligado ao determinismo ecológico. O novo seria o seguinte: a ação do homem sobre o meio ambiente amazônico. Quer dizer, não só as terras pretas de índio evidenciam esse manejo do homem do meio ambiente, porque é uma produção humana, há uma série de debates acerca disso, que depois nós podemos até tratar disso, né? Mas também estruturas de terras que foram produzidas pelos homens, né, que habitavam aqui e que demonstram essa intervenção da ação humana sobre a natureza. Então, o novo seria justamente considerar essa ação humana sobre a natureza, e essa ação permitindo não somente a criação de um circuito integrado entre diversos povos e também guerras, ou seja, toda uma dinâmica, mas que essa intervenção ela acabou possibilitando também um certo desenvolvimento cultural que não se resume à cultura de floresta tropical. Há uma diversidade muito forte, sistemas multiétnicos regionais, integrados em redes de comércio, integrados, né, em distribuição e recepção de bens, então, e que precisa ser observado. Então, aí nós temos um aspecto novo. Então, nesse primeiro ponto, ambiente e cultura, é isso. No segundo ponto, fronteiras étnicas e cerâmica, o velho a gente pode associar a essa correlação entre a produção de cerâmica vinculada a alguma etnia indígena do passado, né? E esse procedimento ele se mostrou muito problemático, principalmente com relação às novas pesquisas que demonstraram o seguinte: justamente esses sistemas multilinguísticos presentes na Amazônia, e que isso daí acaba impondo uma série de problemas a esse procedimento de ligar a produção de cerâmica a uma etnia. Por quê? Porque uma cerâmica ela pode circular nesse sistema multilinguístico. Então, como vincular um com o outro, né? Será que foi apenas um povo que produziu isso e passou a circular nesse ambiente? Ou essa cerâmica faz parte, né, de um conjunto integrado e por aí circula e é produzida? Ou se há diferentes cerâmicas encontradas nesse universo, de onde é que elas se originam? Será que há, se elas forem diferentes, transformações internas de uma cerâmica que era de um tipo que se aperfeiçoou para outro? Então há todas essas questões em jogo, né? E o novo seria o quê? Considerar isso e mais, tratar disso a partir de pesquisas regionais com uma abordagem histórica direta. O que seria essa abordagem histórica direta? Os povos indígenas atuais que têm alguma ligação com esses antepassados e que a partir da produção do conhecimento de gerações, passadas gerações, chegar a uma explicação disso. E o terceiro e último ponto, a colonização e o impacto sobre as populações indígenas, né? Bem, aqui a gente precisa tratar dos sítios arqueológicos. Há sítios enormes, inclusive muitos
associados à terra preta de índio, né? A grande questão é, e aí eu vou pegar o exemplo da Bitmigas, né? Ela diz, a partir de pesquisas que foram feitas por ela levanta a hipótese de que são reocupações sucessivas de povos que ali se localizaram ao longo do tempo. Então o tamanho do sítio arqueológico não é, para Bitmigas, o tamanho do assentamento indígena ali, e sim reocupações sucessivas, ou seja, vários assentamentos que podem ser pequenos, que ali estiveram presentes, mas que deslocaram por algum motivo, para ela escassez de recursos. Então havia esse processo de emigração todo tempo, de deslocamento todo tempo, né, quando era necessário buscar recursos. Isso da explicação dela. Porém, algumas pesquisas, como por exemplo a pesquisa realizada por Eduardo Góes Neves lá no sítio Açutuba, demonstram, e lá em Açutuba, que havia assim grandes assentamentos com populações significativas e que apontam, né, para algum grau de complexidade dos povos que viveram aqui na Amazônia. Esse seria o novo desse terceiro ponto. Agora, claro, essa questão da colonização política com o impacto sobre as populações indígenas tem um componente político por trás. Porque na ideia de Bitmigas, o que se tem? Se as populações eram pequenas e se deslocavam constantemente, então o impacto da colonização europeia foi mínimo. Então, por consequente, não houve genocídio. Então veja a questão política por trás. Porque se demonstrar que há grandes assentamentos, como é o caso das pesquisas que estão apontando para isso, mas que precisam ainda se adensar, mais pesquisas a esse respeito, de grandes povoações indígenas, grande população indígena, então o genocídio está aí presente, houve.